Você já usou aí os 5 porquês para conseguir encontrar a causa raiz dos problemas que você tem no teu pós-venda? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Para quem está chegando agora, eu sou o Olavo Centeno, especialista em pós-venda de concessionárias. A gente fala aqui sobre peças, serviços e acessórios. E nesse espaço, a gente troca experiências, a gente fala de cases de sucesso, erros e acertos para tornar o nosso dia a dia cada vez mais produtivo e para que você possa aí ter orgulho de ser pós-venda. É sobre isso que a gente fala aqui. Se você gostar do conteúdo, achar que é bacana, eu peço aí que você compartilhe com outros colegas do setor automotivo, da mobilidade, para que a gente possa chegar a um número cada vez maior de profissionais e fazer esse pós-venda do nosso Brasil de motocicletas, caminhões, implementos rodoviários, agrícola, duas e quatro rodas, e a gente possa fazer o pós-venda de tudo isso forte, protagonista da sua história. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Eu trouxe essa metodologia, que é uma metodologia muito bacana para que a gente possa encontrar a causa raiz de muitos problemas que nós temos no nosso dia a dia. E isso serve tanto para a parte técnica, bem técnica mesmo ali, do procedimento de diagnóstico e tentar identificar o porquê aconteceu alguma coisa junto ao veículo que nós estamos trabalhando, aquele equipamento que nós estamos trabalhando ali, mas também de pesquisar junto ao cliente, porque tem muita coisa que o cliente sabe e ele não sabe que sabe tanto sobre os porquês o veículo está daquele jeito, mas também para nós mesmos, sejamos nós os diretores, os gerentes, supervisores, colegas de trabalho, para que nós mesmos possamos encontrar as causas raiz desses problemas mais simples que tem dentro da rotina do pós-venda até os mais complexos. O 5 porquê nada mais é do que uma metodologia de realmente sair perguntando porquê de cada ação. É um procedimento, é um processo investigativo para que a gente possa ir melhorando, né, a nossa performance em relação à busca da causa raiz. É muito importante isso. Eu sempre digo assim, vamos imaginar que eu tenha um veículo que chegou ali qualquer no nosso pós-venda e por algum motivo um componente específico, uma atividade do veículo deixou de funcionar. Se é um veículo quatro rodas, seis rodas, né, três eixos, se é um veículo que tem para-brisa e limpador do para-brisa, ele pode esse veículo ter chegado ali sem estar funcionando o limpador. E a gente, no início do nosso diagnóstico, a gente chega lá e perceber que esse limpador de para-brisa não está funcionando porque o fusível de proteção do sistema elétrico está queimado. Muitas vezes, de maneira amadora, eu diria até, a gente simplesmente vai lá e troca o fusível, testa novamente, ele funcionou ali por um pouquinho de tempo, o fusível não queimou, a gente entrega o veículo para o cliente dizendo que tá tudo bem, era só um fusível queimado. Mas um fusível queimado não é só um fusível queimado. Alguma coisa aconteceu para que aquele componente de proteção do sistema elétrico tenha sido rompido. Ele tem esse papel, inclusive, ele funcionou e ele não é o problema. O problema era um fusível queimado. Não, a verdade é que não existe problema nenhum fusível ter queimado. Esse é o papel do fusível. A pergunta é por que ele queimou? E aí começam os 5 porquês. Por que o fusível queimou? Ah, a gente começa a responder e percebe que houve uma sobrecarga de corrente elétrica no sistema. Por que houve essa sobrecarga? Essa sobrecarga houve porque o motor do limpador de para-brisa precisou consumir mais energia para que ele pudesse funcionar. Tá bom? Por que, que o motor precisou dessa energia elétrica maior? Ela precisou porque o braço, os dois braços do limpador de para-brisa, eles estavam mais pesados.
Por que que eles estavam mais pesados? Eles estavam mais pesados por conta da fixação do motor na estrutura. Um dos parafusos ele não estava com seu torque adequado, estava solto, empenou a fixação do motor e isso ficou forçando um nos braços, gerando maior atrito, maior resistência, fazendo com que o motor consumisse mais, levando a queimar o fusível. E aí muitas vezes, então, opa, tá, então era aqui. Não, mas por que que o parafuso e a porca de fixação do suporte do motor estava solto? Ah, porque foi diagnosticado ali que elas foram em algum momento soltas e reapertadas, pois a marca, a tinta de lacre das duas porcas e parafusos de fixação daquele suporte, elas já estavam fora do padrão. Então, quer dizer, elas já tinham sido soltas em algum momento. Uma delas estava com o torque correto, a outra não. Por que que então essas porcas foram soltas? E aí a gente pode ir consultar o histórico do veículo e perceber que há 6 meses atrás esse veículo precisou da substituição de algum componente, de alguma peça, ou da substituição do motor do limpador de para-brisa, ou ele precisou da substituição do próprio para-brisa, e para fazer isso foi necessário a remoção do conjunto motor e mais suporte. Então, olha só, utilizando os porquês, aqui a gente foi mais do que 5 porquês. A gente foi evoluindo e chegamos à conclusão de que esse fusível queimado e essa visita que fez o nosso cliente vir até o nosso pós-venda, esse incômodo que criou para o nosso cliente e o risco que ele correu, porque se parou de funcionar um limpador de para-brisa, e a gente só liga o limpador de para-brisa na hora que precisa dele, botou em risco a condução do veículo. Tudo isso, esse mal-estar que foi gerado para o nosso cliente é uma resultante de um reparo mal executado meses atrás. E aí a gente aprende com isso e lá descobre que foi feito na nossa concessionária, descobre quem foi o técnico que trabalhou naquela data e pode inclusive chamar o técnico, mostrar para o técnico aquilo ali e treinar ele, conscientizar para que isso não acabe acontecendo novamente. Olha só, no simples ato de usar a ferramenta, de usar os 5 porquês aqui, um pouco mais, nos ajudou de várias maneiras. Nos ajudou a encontrar exatamente a causa raiz do fusível queimado e a causa raiz do trabalho mal executado. E talvez isso nos leve a mais porquês. Ao perguntar para o técnico por que aquele parafuso ficou ali mal fixado, com torque incorreto, talvez ele diga, poxa, eu acreditei que estava bem apertado. E aí a gente pode perguntar, mas você acreditou, por que você acreditou nisso? Não, eu apertei com a ferramenta ali, mas você aplicou o torque correto? Não, eu não consultei o manual para saber o torque correto. Por que não consultou o manual? Ah, porque o manual fica numa sala e a sala, ela na data lá, ela estava sendo utilizada para uma reunião e eu acabei não entrando, não peguei e apertei aqui, acreditando que tinha feito o aperto correto. Então a gente consegue ir encontrando não uma causa raiz, mas uma causa raiz e vários outros detalhes que ficaram no meio do caminho, utilizando aqui os 5 porquês. Isso pode ser utilizado lá na parte técnica, mas essa parte do diagnóstico de um problema no veículo trouxe à tona um problema estrutural de posicionamento do nosso técnico, preparação do nosso técnico, que trouxe à tona um outro problema, uma outra causa raiz, que foi a gente nunca ter se dado conta de que aonde está os manuais de diagnóstico, de verificação, que eles estão numa sala, que essa sala constantemente pode estar sendo utilizada para reuniões internas e que os nossos profissionais técnicos, acabam não indo lá para não atrapalhar. E eles, acreditando que não estão atrapalhando lá, acabam sendo atrapalhados aqui na sua atividade diária. Olha que bacana quando a gente vai desdobrando isso e quanto a gente pode evoluir, quanto a gente pode aprender através
dos 5 porquês. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente pode ter um veículo que pós-revisão, ele retornou com falha. O cliente vem, está reclamando, dizendo: olha, o carro estava muito bom, fiz a revisão aqui, revisão de 40 mil quilômetros, o veículo saiu e agora ele gasta mais combustível, ele não anda como estava andando antes, ainda tem uma falha. Assim que logo que ele aquece, depois que ele aquece, ele fica tremendo, fica falhando. Já, inclusive até 2 vezes ele desligou o motor sozinho. Pô, o cliente está insatisfeito. Estava bom no entendimento dele, agora está ruim. E aí, mais uma vez, a gente vai lá e começa. Por que que o veículo estava falhando? Só quente. Aí o pessoal técnico lá faz umas verificações e descobre que a vedação das válvulas de escapamento, sistema de escapamento, ela no cabeçote, elas não estavam vedando 100%. Então, por que que não estavam vedando 100%? Aí vai lá e vê, porque a regulagem da folga de válvulas estava incorreta. A regulagem é 0,40 qualquer coisa e descobriu que ela estava com 0,20 qualquer coisa. Metade do valor, quando aquece, não tem vedação naquela válvula de escapamento, gerando esse problema. Mas por que que foi regulado com 0,20? Ah, porque o técnico perguntou para alguém, o colega do lado, e o colega do lado disse: é 0,20. Por que que ele perguntou para o colega do lado e não consultou o conteúdo oficial? Ah, não, porque na nossa concessionária ou na nossa montadora, o conteúdo onde está as especificações, ele é digital e ele fica junto com o computador que faz diagnóstico. E naquele dia a gente só tem um computador diagnóstico, um computador na oficina, e ele é usado para diagnóstico. E naquele dia estava sendo utilizado um diagnóstico em algum veículo, e aí pergunta para o colega do lado. Olha só, a gente vai desdobrando e vai encontrando problemas estruturais no nosso pós-venda. Os 5 porquês, ele é uma ferramenta incrível e muitas vezes simplesmente é colocado de escanteio. Primeiro, porque ela parece ser simples demais, e eu já falei em outros momentos que tudo que é muito simples é o que nós temos que buscar, porque o simples ele é poderosíssimo. O simples é tudo que nós queremos no pós-venda. O cliente já é complexo. Os automóveis, os veículos, né, os maquinários que nós vendemos, os caminhões que nós vendemos já são complexos demais. Todos os processos de garantia, de conversa com a montadora, tudo isso já é muito complexo. O que a gente menos precisa é ferramentas de gestão, metodologias e processos internos mais complexos. Só que aí quando a gente se depara com um que é até simples a um primeiro olhar, a gente não dá valor para ele. Mas essa metodologia aplicada diariamente para verificar as causas raízes dos nossos problemas, ela é poderosíssima. Ela traz muitas respostas. Muitas vezes ela traz à tona coisas, problemas estruturais que nós nem imaginávamos. 5 porquês. Trabalhe para ter ele aí no teu dia a dia do teu pós-venda. É muito poderosa essa ferramenta, serve para diagnósticos, serve para entrevistar cliente, serve para encontrar causas raiz nos processos internos do nosso pós-venda que estão ficando pelo caminho, que estão sendo esquecidos, serve para tudo isso. É uma ferramenta poderosíssima. Utilize ela, eleve o número de satisfação dos teus clientes e aumente aí a rentabilidade do teu pós-venda. Porque quanto menos erros nós cometemos, quanto mais rapidamente nós encontramos a causa raiz dos nossos problemas, menor são as perdas que nós vamos ter no caminho e a rentabilidade vai ser maior. Espero que esse nosso episódio aqui tenha sido útil para você. Sucesso e a gente se vê aí num próximo bate-papo. Tchau, tchau.